Você está ouvindo a série de mensagens Hipócritas como Nós. Mateus 6, do jeito certo. Eu sei, ninguém gosta de ser chamado de hipócrita. A gente ouve essa palavra e já pensa em outra pessoa. Nos fariseus, por exemplo. Eles jejuavam, oravam, davam esmolas e Jesus os chamou de hipócritas. Mas se formos honestos, a pergunta é outra. Nós sequer fazemos isso. Jesus não está só denunciando a hipocrisia deles, está confrontando a nossa. Se você está em Teresópolis e procura uma comunidade enraizada na palavra, venha estar conosco nos cultos, todos os domingos, às 10h30 da manhã. Para saber o endereço, eventos e pequenos grupos, siga no Instagram, @AnglicanaVerbo. Agora, fique com o sermão desta semana. Igreja Anglicana Verbo, conduzindo pessoas à maturidade. Amém, gente? Você não abriu? Vamos então. Diz assim a palavra de Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contraditórios como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu quando jejuardes, unge a cabeça e lave o rosto, para que não percebas os homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que está em oculto te recompensará. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus, que a gente possa filtrar o que tu vai falar por mim, que possa ser ensinamento como foi para mim, que eu possa aprender mais falando da tua palavra, que saia aqui as tuas vontades, os teus ensinamentos, e que eu seja ferramenta hoje na tua palavra. Amém. Eu esqueci de falar, né? Esta é a palavra de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, quase que eu esqueci. Como eu disse, eu fiquei muito tempo pensando sobre essa palavra. E eu tinha muita coisa para pensar sobre o assunto. Até porque jejum tem sido uma coisa muito frequente na minha vida nos últimos anos pra cá. Principalmente depois que a igreja veio pra cá. E eu tinha refletido várias vezes durante esse ano sobre o que é jejum, pra que a gente jejua, o porquê que a gente faz. Mas na hora de escrever eu fiquei meio travado, sendo sincero. Porque eu não sabia dizer se o que eu estava querendo dizer, se eu estava confuso, se eu queria dizer, se Cristo estava querendo dizer sobre aquela palavra. Então eu reescrevi algumas vezes. E eu vou começar então esse texto explicando para que serve o jejum, o que é o jejum, né? Vamos introduzir assim. Para quem não tem familiaridade com o assunto, o jejum é uma prática muito antiga e que começa a ser mencionado na Bíblia logo no Êxodo, logo em seguida. Assim, quando o povo de Israel é libertado do Egito. Deus pede que o povo jejue alimentos com fermento, em celebração à sua saída da escravidão do Egito. E o povo de Israel já jejua pela primeira vez no deserto, logo em seguida que sai da escravidão. Mas por mais que pareça ser o jejum, nesse momento, o primeiro jejum não tem motivação de uma busca especificamente de alguma coisa, mas de uma celebração. Em honra ao que Deus fez ao povo de Israel, o povo jejua. E Deus pede que faça isso todo ano, para que eles sempre se lembrem do que eles passaram no Egito e que eles prossigam assim, com esse ato de se doar, possam sempre manter em memória viva daquilo que eles viveram. Logo em seguida, a gente também tem um outro jejum que acontece, que é o primeiro jejum parentagístico, que é o jejum de Moisés, no monte. Esse, por área diferente, não era de memória, era um jejum, primeiro porque Moisés precisava ficar parado lá com Deus, e Deus sustentou ele todo esse tempo, mas
foi um jejum de preparação para o povo. Moisés estava num monte com Deus, buscando pelo povo as leis que iam seguir e dar a diretriz do povo. Esse jejum, de Moisés, ele serviu para regir tudo o que vai ser o povo de Israel logo depois. Então, a gente tem aqui vários tipos de jejum. Logo em seguida, na Bíblia vai aparecer vários outros, né? Jejum de preparação, jejum de proteção, de luto, de direção, de consagração. Muitos tipos de jejum diferentes, né? Mas todos eles tinham uma finalidade específica, que é a aproximação do povo com Deus. A aproximação das pessoas com o que é santo, com a mortificação da própria carne, em favor do Deus que eles estão buscando, né? E a gente tem esse ponto sendo tão importante na época que virou tradição. Virou-se uma obrigação. Uma coisa que, se você não fizesse, você estava errado. Aquilo dali é obrigatório, você tem que fazer. Não foi obrigatório, ninguém mandou fazer, mas fora aquele que é de celebração. Mas mesmo assim, virou-se uma coisa obrigatória. Ao ponto de que os fariseus iam jejuar pelo menos 2 vezes a semana. Pelo menos 2 vezes por semana eles tinham que jejuar. E esse hábito acabou virando aquilo que Jesus critica, que a gente acabou de ler. As pessoas começaram a ter que comprovar, mostrar para o outro que ele jejuava. Se ele chegasse assim e falasse para você: ô fulano, mas tu é santo mesmo? Tu é santo de verdade? Eu não te vejo jejuando. E virou-se uma história dessa. E isso extrapolou de uma maneira em que as pessoas se desfiguravam mesmo para poder parecer que estavam jejuando. E é aí que Jesus critica esse ponto de banalização do jejum, né? Que a gente vai ver. Então, sobre o jejum, né, público que Jesus critica, né? O primeiro versículo fala sobre como essa prática de jejum foi deturpada a uma casca vazia, ou um chamariz de hipocrisia que não refletia a busca interior que era para ser realizada, né? Jesus, ele, na verdade, não estava criticando o ato público do jejum. Até porque, se Jesus fizesse isso, hipócrita seria ele. Afinal das contas, Jesus contou sobre o jejum dos 40 dias no deserto. Afinal, não tinha ninguém com ele lá, ele tinha que ter contado para alguém saber o que aconteceu. Então, Jesus contou sobre o próprio jejum. Nós temos a própria quaresma, ou seja, tá todo mundo jejuando aqui. Não faria sentido nenhum a gente ter um jejum público se o problema fosse ser público, né? Mas o que Jesus está criticando é o coração das pessoas naquele momento em que estavam jejuando. Qual era o motivo, qual era a intenção, né, de ser realizado? A falta de busca dos fariseus ao gerar o jejum, que era o que Jesus criticava. Jesus está falando aqui que a busca do jejum tem que ser uma coisa relacional. Uma coisa que tem que ter relação entre você e Cristo, entre você e Deus. Se você não jejua com a mentalidade de relacionamento, de aproximação com Cristo, ele se torna uma outra coisa. E você acaba perdendo toda a prática que era para ser o correto, né? Um jejum que acaba não matando a carne, né? Acaba fortalecendo a carne, porque você se enche de ego por estar fazendo jejum, né? Um jejum que não purifica a alma, mas condena mais ainda, porque você se enche do pecado e da luxúria de saber que está sendo melhor que os outros, né? De alguma forma, um jejum que era para ser fome na barriga acaba sendo um alimento para o ego, um alimento para a sua própria luxúria. A gente tem um próprio texto de Isaías, né? Esse 58 que a gente leu agora mais cedo. Esse texto, ele está falando sobre um povo que usava o jejum como má intenção.
O jejum, além de não ser motivo de santificação, ou seja, o povo não estava buscando um relacionamento próximo com Deus, além de não ser isso, era por motivos ruins, motivos de guerra, motivos egoístas. E Isaías fala: vocês não vão ser escutados. Vocês não vão ser escutados porque o que vocês estão pedindo não faz sentido. A prática do jejum, ele tem que ser uma aproximação da sua vontade com a vontade de Deus. E não um fazer das suas vontades. E é isso que Isaías critica, né? Ele deve ser feito na intenção de se aprofundar cada vez mais em Cristo, sacrificando o próprio corpo. É um sacrifício seu, não só de você deixar de comer, mas um sacrifício do seu corpo que vai ficar sem aquilo, né? Muitas vezes, na Bíblia, a gente vai ver esse tipo de citação que as pessoas não recebem porque estão pedindo errado, né? Temos até um próprio texto em 1 Samuel, né, que ele fala sobre Davi, que as pessoas, que não adianta o aparente jejum, porque Deus olha o coração e não o que está acontecendo por fora, né? E aí Jesus sugere o jejum secreto, né? Por que Jesus fala de fazer um jejum secreto, se na verdade o problema era a intenção? Não era aparecer e não aparecer. Qual o problema de ser... Por que precisa ser secreto, né? Essa fala de Jesus, na verdade, cria até um problema futuramente, que é um problema que a gente vive hoje em dia. Da pessoa dizer e falar assim: não, se a pessoa souber que tá fazendo jejum, não valeu de nada, esquece. Perdeu. Teu jejum, esquece, reinicia, faz outro, que isso aí já era, perdeu toda a validade. Porque ninguém pode saber que tá fazendo jejum. Só que não é isso que Jesus está falando, né? Jesus não está ditando uma regra sobre, não, você tem que fazer um jejum super secreto, né? Ele está falando isso com amor por dois motivos, né? Primeiro, por proteção, a sua própria proteção, né? Você foge da tentação de se vangloriar quando está fazendo um jejum secreto e te torna cada vez mais humilde, porque você não vai saber, ninguém vai saber que você está fazendo aquilo, e aquilo é para Deus, aquilo é para com você e com Deus, que é o segundo motivo: intimidade. Deus quer uma relação íntima com você. Nem tudo que a gente precisa fazer para Deus precisa ser secreto, mas se a gente não fizer as coisas com Deus em secreto, a gente nunca vai ter intimidade, né? Que amizade é essa que você tem com uma pessoa que você nunca fala com ela sozinho, só fala com ela quando tá um grupo de pessoas? Isso não é amigo, isso é colega. Isso é aquela pessoa que você vive de vez em quando. Se você não tem uma relação próxima com Deus ao ponto de falar com Ele sozinho, no íntimo, de estar próximo deles, solitariamente com Ele, significa que você não gosta da presença de Deus, você gosta de outra coisa. Você gosta de uma outra coisa que Jesus está. Eu gosto da igreja, dos amigos que estão aqui em volta. Eu vou jejuar porque é um rito público. O que eu faço com os amigos? É igual, sei lá, escalar uma montanha porque é difícil e divertido fazer com os amigos. Perdeu-se o sentido. Se você não faz em secreto com Deus, você perde muito valor daquilo que você está fazendo, né? O próprio Jesus, quando fica 40 dias no deserto, né, sozinho, conversa muito com Deus, fala com Deus, se aproxima, chama Deus para perto. E assim ele servia a Deus no espírito, na alma e até no próprio corpo, como sacrifício, né? Jesus buscava mais intimidade com o Pai, o que é engraçado, porque é Jesus, né? Ele tem mais intimidade com o Pai possível, né? Mas mesmo assim ele buscava mais. Porque nunca é o suficiente
Enquanto a gente estiver na terra, independente do quanto a gente buscar, nunca vai ser o suficiente. Sempre dá para buscar mais. E até o próprio Jesus, que estava na terra, sendo o Deus, precisava buscar mais. Em vários momentos a gente vê Jesus buscando. Então o jejum tem fundamento. Ele tem um motivo. Ele não é só um rito que você faz de vez em quando porque tem que fazer. Ele tem um motivo de aprofundamento de relação. Um motivo de aproximação de você com Deus. E quando a gente jejua, principalmente, né, jejuns mais sem comer, por exemplo, que costuma ser o mais tradicional, né? É um sacrifício que machuca, né? Porque às vezes a gente não come carne, por exemplo, aqui é a maioria do jejum mais comum da quaresma, a gente não come carne, mas a gente come outra coisa. A gente come ovo, come arroz, come feijão. Ninguém passa fome por não estar comendo carne. Mas a experiência de não comer nada por um tempo, se vocês não tiverem a experiência, vale a pena fazer, façam esse tipo de jejum. É uma experiência dolorosa, você sente fome, aí às vezes dá aquela tremedeira, aí tem que tomar uma água com açúcar para não passar mal, que às vezes o açúcar dá aquela descida. E é um momento de batalha espiritual, um momento de mortificação do seu próprio corpo. E é esse momento de hipocrisia que os fariseus tinham. E apesar disso, ainda estavam melhor que a gente, né? Porque estavam fazendo jejum de alguma forma ou de outra, né? Ainda estavam fazendo jejum. Mas Jesus dá essa dica pra gente, né? De jejuar em secreto. Na minha Bíblia, né? Ela fala no final assim: o Pai que está oculto, né? Te vê também. Porque o Pai também está oculto. Você faz o oculto porque o Pai... Assim como você não vê o Pai, ninguém tem que ver o que você está fazendo. Esse momento, essa oclusão de Deus, assim como você sabe que Deus não está ali contigo, mesmo que você não veja, o jejum que ninguém vê também está ali. Também existe, né? E a gente vê a frutificação, que é no texto de Isaías, continua. Que o jejum, quando ele é feito de verdade, ele traz mudanças que vão além do próprio você passar fome e conversar com Deus. Ele traz frutos na sua vida, né? E a gente tem esse ponto muito importante. E tem um texto muito bonito, inclusive que a gente pegou na cozinha lá falando, eu achei lindo também, que é do São João Crisóstomo, né? Que é um texto lindo, que eu vou ler para vocês aqui rapidinho. O texto é assim: você jejua? Dê prova disto por suas obras. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não o inveje. Não deixe que somente sua boca jejue, mas também o olho e o ouvido e o pé, as suas mãos e todos os membros do seu corpo. As mãos que jejuam, sendo livres da avareza, são livres da avareza, né? Os pés, quando jejuam, cessam de correr atrás do pecado. Os olhos que jejuam são disciplinados a não fitarem mais o que é pecaminoso. Que os ouvidos jejuem, não ouvindo conversas mais e fofocas. Que a boca jejue de palavras vis e de criticismo injusto. Porque qual é o proveito de a gente se abster de comer aves, peixes e carnes, mas mordemos e devoramos os nossos irmãos? Possa aquele que veio ao mundo para salvar nós de pecados, para completarmos um jejum com humildade, tendo misericórdia de nós e nos salvando. Texto muito bonito, né, gente? Mostra como o jejum ele tem que ser resposta, né? Ele tem que ter resposta de frutificação. A gente fica sem comer, mas ela frutifica.
gente, assim como uma planta que é podada e depois frutifica ainda mais, a gente se mata um pouquinho para que quando dá espaço para florescer uma coisa mais bonita do que nós temos atualmente, né? E o jejum, ele precisa desse tipo de frutificação. Ele precisa ser além de uma tradição de chegar aqui e não comer. Ele precisa ser um ato do corpo de glorificação a Deus. Eu vou glorificar a Deus não só com a minha voz quando eu canto no culto, mas com o meu corpo quando eu deixo de comer uma coisa que eu tenho muita vontade de comer. Ou quando eu passo fome. Né? Jejuar é um ato intencional, okay? Que temos o corpo e a alma. O jejum não busca uma melhora... O jejum que não busca uma melhora espiritual, ele está fadado ao fracasso. Pois os jejuns podem sim ser por motivos de pedido. A gente pode ter um motivo que não seja só melhora espiritual. Como eu já mencionei, o jejum pode ser por pedido de alguma coisa, ou por uma consagração que você vai fazer, um momento que você precisa passar. Mas o jejum, ele tem que vir por motivos espirituais também. Você não pode só pedir o motivo sem estar com um pensamento espiritual naquilo, né? Ele precisa que o pensamento esteja em Deus para que Deus faça um milagre através de você, com você mais próximo dele, né? No último ano, né, que eu falei que eu fiz vários jejuns, né? E alguns deles eu me sentia muito constrangido porque eu sentia que estava fazendo muito efeito, não fazia muito sentido, né? O último jejum que eu fiz, por exemplo, foi pela minha vida financeira, porque eu estava com um problema de negócio que estava empacado, o meu negócio não estava andando. E eu me peguei profundamente pensando sobre o que era jejum naquele momento, né? Era um jejum que tinha motivos financeiros, ou seja, para eu aumentar a minha renda. Mas eu fiquei pensando e orei muito a Deus nesses momentos, perguntando assim: Deus, eu sei que eu posso pedir uma renda melhor, que o meu negócio seja frutificado. Eu sei que eu posso pedir. Mas será que é isso que eu tinha que estar pedindo? Será que eu tinha que pedir mais dinheiro? Ou que você me prepare para que quando eu tiver o dinheiro, eu possa usar ele de maneira que tu quer? Que eu possa abençoar o meu irmão quando eu tiver essa bênção que eu estou pedindo. Porque no final das contas, o que vai acontecer é a vontade de Deus. Essa é a verdade. Não é porque eu estou jejuando que vai deixar de acontecer a vontade de Deus e vai acontecer a minha vontade. Mas o jejum tem que ser uma preparação de vou deixar a minha vontade alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. E tem que ser uma preparação para que quando a vontade de Deus acontecer, que eu possa participar dela. Que eu esteja preparado para viver aquilo que Deus quis preparar para mim. Aquilo que Deus sonhou para minha vida, que eu possa estar preparado para viver aquilo. Porque não adianta nada eu pedir a Deus uma vida financeira incrível se eu chegar lá e depois me perder pelo dinheiro. Vamos imaginar hoje em dia que a gente está aqui fazendo uma mega da virada do bolão, né? E aí você, nossa, Deus, por favor, me abençoa, que esse dinheiro vai mudar a minha vida, vai mudar a minha família. Mas aí você ganha, aí perde as preocupações da vida, se perde, conhece pessoas erradas, porque o dinheiro te leva a caminhos que você normalmente não está preparado para viver, e você acaba se perdendo com a bênção que tanto pediu. O jejum, quando a gente vai pedir alguma coisa, ele tem que ter um motivo de preparação para aquela bênção na mão. A bênção não adianta só a bênção chegar. Se você não se preparar para a bênção que está chegando, ela vira maldição na tua vida. Você tem que estar disposto para aquilo.
Eu posso pedir para Deus, Deus me abençoa, que eu possa tocar aqui. Eu tô aprendendo baixo, ver se Deus quiser um dia eu consigo tocar decentemente. Deus me abençoa para tocar aqui no louvor. Aí eu chego no louvor, aquilo me sobe a cabeça, eu toco com soberba, eu paro de adorar a Deus e eu começo a adorar a mim mesmo. Não adiantou nada. A bênção que era para vir virou maldição. Então a gente precisa estar com o pensamento que a vontade de Deus tem que ser feita, mas eu tenho que pedir para que Deus me prepare para a vontade dele esteja comigo. Para que a minha vontade e a dele estejam alinhadas. Deus me prepara, que tira, se for a tua vontade de me enriquecer, que me enriqueça com mentalidade de doar para a igreja, de ajudar os irmãos, né? Se eu vou pedir um carro, que esse carro dê carona para o irmão, para ir para a igreja. Se eu vou pedir uma casa, que ela vire célula. Se eu vou pedir dinheiro, que isso abençoe as pessoas que não têm. Porque Isaías fala que o jejum, você adora o jejum de verdade, aquele que Gabriel falou aqui agora, é aquele que abençoa o irmão também. Não só te abençoa, mas abençoa o irmão também. Aqui Deus fala claramente: solta os escravos, né? Alimente o faminto, aquele que não tem comida. E esse é o jejum de verdade. Porque Deus te abençoou para ter dinheiro o suficiente para ter mais alimento que você pode comer. Então você tem a obrigação de dividir aquilo com seu irmão. Senão não valeu de nada. Aquele dinheiro não serviu para nada. Serviu para isso botar estoque aqui. Aí você morre, o dinheiro fica aqui e não adianta nada. A preparação que a gente precisa ter é refletir, né, sobre esse propósito do jejum. E sobre isso, né, eu queria falar também sobre um outro assunto, que eu queria deixar uma dúvida aqui para vocês, sobre outro ponto que os fariseus faziam, né? Vocês já pararam para pensar que os fariseus, quando mostravam o rosto, se desfiguravam e pareciam magros de fome, eles cada vez pareciam que estavam sofrendo. Eles queriam mostrar que estavam sofrendo. E a gente tem muito disso hoje em dia, né? Na mais quaresma, que todo mundo sabe que é público, e aí a gente não cai no outro pecado, mas acaba caindo no outro. Sai de um e cai no outro. Que é reclamar do jejum. Gente, isso é muito... A gente não pode fazer isso de maneira nenhuma. Porque a reclamação do jejum, se você parar para pensar, você está reclamando da sua busca com Deus. Você fala: nossa, que jejum difícil, tô doido por isso acabar. Tá doido para que a sua busca com Deus acabe. Tá doido para não precisar buscar mais. Chega aí, que acabe a minha busca agora. A gente tem que estar feliz por estar jejuando. Tem que estar preparado. Até porque ninguém te obrigou a jejuar. Jesus fala sobre o jejum. Deus fala sobre o jejum da Páscoa. E vira uma tradição. Mas ninguém te obrigou a jejuar. Ninguém fez obrigação nenhuma contigo de não estar comendo uma carne, não estar comendo doce. Se isso está sendo sofrimento seu, você escolheu sofrer aquilo para Deus. Então isso não tem que ser motivo de tristeza na sua vida. Não pode jejuar com tristeza. Assim como a gente faz oferta a Deus de dinheiro, a gente fala todo culto aqui, né, que você oferte de coração e com alegria, porque Deus se agrada do que a gente oferta com alegria. O jejum é uma oferta. O jejum é uma oferta do nosso corpo. Se você está fazendo um jejum com tristeza no seu coração, não valeu de nada. Se você está fazendo um jejum sem contrição do seu coração e aquilo dali te entristece, mas não te aproxima de Deus, isso não é jejum. Isso é dieta. Tu tá emagrecendo. Ih, tô deixando de comer, jejum intermitente. Tá fazendo. Não é uma busca para Deus. Você precisa se prostrar quando está fazendo jejum. Você precisa estar mais próximo de Deus. O jejum, ele necessita de uma busca.
para que a recompensa seja adequada àquela busca. É engraçado que Jesus fala sobre a recompensa, né, dos fariseus, que eles já receberam a recompensa porque eles falaram, se mostraram coitados e as pessoas tiveram pena dele e eles receberam sua recompensa, que era isso. A presença me fugiu a palavra. Não é admiração que eu queria falar, né? A atenção, isso. A atenção das pessoas, né? Eles chamaram a atenção como sofredores, como talvez santos, mais santos. E essa atenção já é o presente deles. Mas, quando a gente foge disso, faz um jejum secreto, mas não ora, não lê a Bíblia, não busca Cristo, é pior ainda, porque aí a gente não recebe nada. Não tem nem recompensa. Nesse caso aí, nem recompensa tem. É só você passando fome à toa. Foi só um período de fome que tu passou sem comer nada e acabou. Não teve nada, né? E a gente tem que entender que esse tipo de... O jejum, como busca a Cristo, ele também não é uma barganha. Também não é um motivo de você falar para Deus, não, Deus, fiquei 1 ano sem comer chocolate. Agora a bênção tem que vir. Volto a lhe dizer, é o nosso alinhamento com a vontade de Deus. A gente pede para Cristo que a vontade dele seja feita. E que a gente se alegre na vontade que ele fez. Porque quando a gente busca as nossas próprias vontades, Deus fala, infelizmente, não é o que vai acontecer. Infelizmente, filho, foi à toa. Sei que você fez. Não serviu de nada. Eu não vou te ouvir. E a gente tem que ter essa certeza no nosso coração, né? Para encerrar aqui, eu queria falar sobre umas dicas sobre jejum e talvez alguns desafios, né, para vocês fazerem enquanto estão jejuando. Primeiro, cuidado com o prazo de jejum e com jejuns muito difíceis. Como eu disse, né, tá em Eclesiastes 4 isso. Deus não obrigou vocês a fazer nada. Se vocês estão fazendo um pedido a Deus, que cumpram o que vocês prometeram. Eu prometi que vou fazer 1 mês de jejum, faça 1 mês de jejum. Eu prometi que eu vou ficar sem comer carne, não muda o jejum no meio. Faça até o fim do seu jejum. Quebrei, poxa, sem querer, cara, esqueci de comer. Segue a vida, sabe que foi sem querer, mas continua. Conclua o que você prometeu. Porque Deus não estabeleceu nada sobre o jejum que tem que ser. Não, o jejum tem que ser 21 dias. Se você não fizer o jejum de Daniel, igual o de Daniel, não é válido. Não, Deus falou assim, é bom que jejue. Mas façam com alegria no coração e cumpram o que vocês prometeram. E às vezes, tudo bem você fazer um jejum sem data. Não, Deus, vou ficar aqui sem comer. E aí, quando eu sentir que tu tocou no meu coração, a gente encerra e acabou. Beleza, você não prometeu nada, segue a vida. Agora, se você prometeu 20 dias, faça 20 dias. Se você prometeu 12 horas sem comer, faça 12 horas sem comer. Segundo ponto que eu queria dar para vocês aí. Não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia. Como eu já falei para vocês, gente, pelo amor de Deus, até eu corri muito desse ano. Se você não orar e não jejuar, não jejuar enquanto ora e orar enquanto jejua, os dois são complementam um do outro. Você precisa ter um relacionamento com Deus enquanto está fazendo jejum. Porque, como eu disse, não é misticismo. Não é porque você deixou de comer que Deus tem a obrigação de fazer uma troca com você. Então você tem que fazer aquilo com aproximação a Deus, de intimidade, como a gente conversou. O jejum não pode ser só uma dieta de comer uma coisa. Você precisa ter foco na sua vida espiritual para que,
quando o jejum acontecer, Deus te dê mais capacidade para aquele momento. Terceiro ponto. Cuidado com o que você está pedindo. A gente leu aqui em Isaías 58, mas também temos em Tiago 4:3, né? Que fala que a gente não recebe porque está pedindo mal. E aí, quando a gente pede uma coisa que não está no coração de Deus, não acontece. A gente tem que jejuar pensando no reino de Deus, pensando não só nas minhas vontades, mas como aquilo vai abençoar o reino de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa mais espiritual, mais próxima de Deus, não é porque eu quero ser o super santo. É porque eu quero que Deus me use mais para fazer a obra dele. Eu quero que a obra de Deus avance. E para isso eu preciso estar mais perto dele. Então a gente precisa buscar um pedido correto quando vai fazer o jejum. Deus, eu já até ouvi sobre isso. Vou jejuar, vou orar para fulano terminar o relacionamento. Que isso, gente? Que história é essa? Como é que faz? Não faz sentido nenhum isso. Como é que você vai pedir uma coisa ruim? Não peçam, cuidado que vocês vão estar pedindo, gente. Quarto ponto. Jejue também sem pedir nada. Às vezes o jejum não precisa ter um pedido de me abençoe com tal coisa. Jejue porque você quer ter um relacionamento bom com Deus. Ponto. Não, hoje eu vou ficar sem comer 12 horas em jejum, oração, para me aproximar mais de Deus. Não precisa ter um motivo de pedido, de dinheiro, de casa, de relacionamento. Você pode pedir, como a gente já conversou, mas você não precisa pedir quando vai jejuar. E é bom que você tenha uma prática, de vez em quando, de jejuar sem um pedido específico, só pela sua vida espiritual, né? Às vezes a gente trata Deus como um cofre de tesouro. E a gente tem que fugir isso no nosso coração. Precisamos ter um coração ofertável a Deus, de maneira que a gente jejue de gratidão, assim como o povo de Israel no primeiro jejum. Às vezes o jejum também é só de felicidade. Deus, graças a Deus tu tá na minha vida. Vou jejuar aqui agora em oferta no teu coração. Graças a Deus tu me deixou hoje, eu pequei menos do que semana passada e eu tô feliz, aberto por causa disso. Vou jejuar em gratidão. Jejuem sem pedidos. Às vezes a gente só pede muito também, mas oferta pouco. Então, que a gente possa nos abençoar esse domingo, que Deus possa nos abençoar, mudar o nosso coração, para que quando a gente puder jejuar, criar uma prática, né, de ter um coração ofertável, um coração trabalhável. Que a gente não seja igual os fariseus, no sentido de que vai aparecer para os outros, ou que vai criar um misticismo que Deus precisa fazer alguma coisa para mim. Mas jejum como oferta, se oferte a Deus. Porque a gente também precisa se entregar. A gente não pode só pedir, a gente tem que se entregar também. E o que Deus tinha que fazer pra gente, Ele já fez. A gente não tem muito o que dizer de dívida contrária a Deus. Tudo que a gente fizer, a gente já tá no débito. Nosso débito é quase infinito, né? Então a gente bota dinheiro lá, é igual a pessoa que tá devendo no banco, bota o dinheiro, cai só na hora. Então não tem crédito, o dinheiro vai embora. Que a gente possa ter esse coração trabalhado hoje e que a gente termine essa quaresma, que a gente está jejuando, com todos os outros pontos que fala aqui em Mateus 6, né? A minha parte de Mateus 6, ela junta, na minha Bíblia aqui, ela junta toda do Mateus de versículo 1 até o 18. Todos como uma coisa só. Porque a oração, a esmola, tudo isso é jejum. E orar e jejuar tem que ser uma coisa só quando você está fazendo. Dar a esmola ao outro também é o seu jejum. Você tem que fazer isso como se fosse uma coisa só. Não existe separação entre eles.
E que a gente possa ter isso no nosso coração hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigado por ter falado conosco hoje. Que isso possa tocar no nosso coração, Deus. A gente possa mudar hoje. Que o nosso jejum tenha valor. Que o nosso sacrifício não seja em vão. Que não seja para aparecer para outras pessoas. Que não seja para o nosso próprio ego. Que não seja um ritual vazio que a gente faz porque sim. Que a gente faça o nosso jejum dessa quaresma com intencionalidade. Com vontade de querer estar mais próximo de Ti. Com vontade de estar mais perto do Teu coração. Que nossa vontade se alinhe à Tua vontade. Para que a gente seja uma mente só. Que a gente seja como Davi, que tem o coração como o Teu coração, Deus. Que a gente possa ter uma vontade de abençoar o próximo. Que o nosso jejum não seja apenas pedidos egoístas do nosso coração, Deus. Que o nosso jejum não seja para pedir coisas que vão abençoar, coisas terrenas que vão e vão passar. Que a gente possa jejuar por coisas que vão abençoar a nossa vida, mas que vão abençoar a vida do irmão. Que a gente possa jejuar pelo irmão que está enfermo, que a gente possa jejuar pelas pessoas que precisam se converter, que a gente possa jejuar para que quando a gente tiver mais espiritualidade e a Tua vontade seja feita, que eu possa participar da Tua vontade, Deus. Que eu tenha a alegria de participar dos Teus planos e que isso seja a minha alegria. Que fazer a Tua vontade seja o motivo de eu estar feliz hoje. E que o jejum, que é a oferta do meu corpo a Ti, seja de maneira agradável, porque eu fiz pensando em Ti, em estar mais próximo de Ti, Deus. Eu agradeço muito pelo que Tu tem feito na nossa vida. Eu agradeço muito pelas bênçãos que Tu tem feito, mesmo a gente fazendo tudo errado. Eu agradeço pela vida que Tu tem botado nos irmãos à nossa volta, nos auxiliando, nos alinhando, para que a gente possa ser cada vez mais próximo de Ti. Que a gente possa refletir esse amor quando jejuar, que a gente possa refletir nas pessoas que estão à volta de nós. Que Ele vá além das minhas vontades, que Ele seja a Tua vontade, Deus. Te agradeço por tudo hoje. Amém.